Muito boa noite, multiplicadores. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instagram, O Poder Multiplicador. O Instagram está avisando as pessoas sobre a nossa live. Esperar o pessoal entrar para a gente começar o nosso conteúdo e dizer que hoje o nosso conteúdo vai ser sobre a gente passar algumas dicas relacionadas à forma com que a gente alcançou 1.000 seguidores em 45 dias. Lembrando, não é uma meta assim absurdamente inalcançável, claro que não, mas aqui a ideia é a gente compartilhar como foi a nossa experiência, compartilhar algumas das estratégias que nós utilizamos para estar alcançando esses resultados e dessa forma poder ajudar vocês nesse processo, beleza? Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos à nossa live. A Daiane, seja bem-vinda, Michele, Grande Lucas, Alexandre, Jonathan. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para compartilhar e essa live mais uma vez, lembrando para vocês, falando um pouquinho sobre as nossas estratégias de como a gente alcançou aí 1.000 em 45 dias. Mais uma vez, não é nada absurdo, né? A gente conhece aí várias pessoas que têm um crescimento muito mais exponencial em até menos tempo. Mas a ideia aqui é a gente compartilhar essas dicas, essas estratégias para que vocês também possam aplicar no negócio de vocês e em qualquer área que vocês tiverem interesse em estar melhorando aí no marketing digital, certo? Sejam bem-vindos, Ana Cecília, Chara Alencar, J Neto, sejam bem-vindos, meus amigos, viu? Podem perguntar, podem tirar suas dúvidas, porque aqui a nossa proposta é essa, tá? A gente tirar dúvidas, bater um papo e esclarecer tudo para ajudar vocês no que for preciso, beleza? Seja bem-vinda, Nanda, Namastê Business. Vamos lá, gente. 1.000 de seguidores em... J Neto chegou tarde? Não, cara, acabei de começar. Vamos lá. A gente tem uma horinha de live aí pra gente falar bastante coisa. Sintam-se à vontade para perguntar, tirar qualquer dúvida e vamos que vamos, beleza? Lembrando, no nosso link da bio vocês podem ter acesso a todos os nossos canais de redes sociais, tá? YouTube, nossos podcasts que já estão no Spotify, já estão em várias plataformas, além do nosso e-book gratuito que a gente também está disponibilizando aí para tirar várias dúvidas sobre os conteúdos que a gente publica nas nossas redes sociais e para ajudar vocês aí nesse processo de estar levantando uma graninha extra aí na quarentena. Acho que pode ser muito bacana. Quem puder, baixa o e-book, porque acho que vai ser muito legal, beleza? Vamos lá, vamos que vamos, porque aqui a ideia não é a gente enrolar e nem ficar comendo tempo de live. Eu já percebi que nas nossas lives 1 hora é até pouco para a gente passar tanta informação. Grande Givas, seja bem-vindo, mestre. Um prazer ter você por aqui, beleza? Vamos lá. 1.000 é o mais difícil do Instagram. Pois é, Alexandre, eu também concordo com você. Eu queria começar essa live falando o seguinte. Seguidores, gente, eles, na minha opinião, a gente que trabalha no marketing digital e que a gente precisa de um negócio no digital, seguidores, eles não podem ser apenas números, certo? Então não adianta a gente ter 1 milhão de seguidores, tá? Primeiro porque o Instagram no orgânico está entregando cada vez menos os nossos conteúdos, ele entrega aí para 5, às vezes 10%, quando muito, os nossos conteúdos no orgânico. Então cada vez mais a gente precisa estar aprendendo as formas de trabalhar com o tráfego pago e tá inserindo isso aos poucos, aprendendo aos poucos a gerenciar a ferramenta Facebook Ads, Google Ads, para que a gente consiga impulsionar os nossos resultados. Fran, seja bem-vinda! Então, vamos lá. Seguidores não precisam ser absolutamente números, tá? Seguidores, na minha opinião, precisam ser pessoas que acreditem no seu trabalho, que confiem em você e que você crie uma autoridade acima daquilo que você vende, daquilo que você mostra ter autoridade para as pessoas, né? Então, ter 1.000 seguidores para mim, muito legal. É uma meta que a gente alcançou, é uma meta que a gente conseguiu bater, mas se eu tiver 1.000 seguidores que não interajam comigo, que não me acompanhem, que não engajem nas minhas publicações, que realmente não aprendam com os meus conteúdos, para mim de nada está valendo. É a mesma coisa que comprar seguidores. Então,
O bacana da gente ter conseguido 1K é que a gente tem conseguido um engajamento muito legal nas nossas publicações, a gente tem conseguido número de curtidas que pela média de curtidas que o Facebook oferece no orgânico está excelente nas nossas publicações, tá? Se vocês pararem para analisar, quando a gente bate aí 5, 8% de likes nas nossas publicações, está ótimo já, de acordo com a quantidade de seguidores. Então, por exemplo, se a gente tem 1000 seguidores, a gente bater aí 80, 70 likes numa publicação tá bom demais. E as nossas publicações estão batendo 100, 120 às vezes. Então a gente está muito feliz com esse resultado e isso mostra que a gente está no caminho certo. E aqui a nossa proposta é exatamente passar essas dicas para que vocês possam adaptar da melhor forma para o negócio de vocês, beleza? Então é isso. Seguidores, para mim, não precisam ser números. Seguidores precisam ser pessoas interessadas no seu trabalho que de fato te acompanhem. Então vou falar algumas dicas para que você ganhe seguidores de uma forma orgânica, de uma forma ética, mas ao mesmo tempo natural, que as pessoas acompanhem você porque elas gostam do seu conteúdo e não estão seguindo simplesmente você porque você seguiu elas, entendeu? Então isso é muito importante. Vamos lá, vou falar um pouquinho de como a gente começou aqui a nossa página, porque do início a gente teve uma certa evolução, que esse passo a passo é importante para vocês entenderem e aplicar no que vocês precisam do negócio de vocês. A gente começou, né, apesar de eu ter um conhecimento na área de marketing e na área de publicidade e propaganda, design gráfico e tudo mais, a gente começou já com um certo conhecimento legal com relação às nossas paletas de cores, com relação à forma da gente pensar nessas publicações. Então a gente já tinha uma certa paleta de cores, mas a gente não tinha muita coerência com relação à nossa uniformidade de publicações, com relação às copies que a gente utilizava nas nossas publicações, e isso fazia com que a gente de fato não chamasse atenção, né? Como vocês já devem saber, o método AIDA ele começa por aí. Atenção, interesse, desejo e ação. E a atenção que você chama com a coerência dos seus conteúdos é muito importante, tá? Então, a gente começou dessa forma, a gente tinha uma paleta de cores legal, a gente começou trabalhando com o Canva, mas com o tempo eu comecei a adaptar isso à minha formação da área de publicidade e propaganda e designer, comecei a trabalhar mais com o Photoshop e comecei de fato a evoluir os meus posts. Então eu comecei a ver hoje as minhas publicações e comecei a ver no início a diferença que tem, né? A diferença absurda que tem com relação à uniformidade das cores, a forma que a gente gera um branding de marca e de layout visual das nossas publicações que evoluiu muito. Então é isso, a gente tinha cores, uma paleta de cor definida, mas faltava coerência nas nossas publicações. Então, um passo muito importante aqui, eu queria dividir o nosso processo até atingir o K em 3 níveis para você. O primeiro nível eu vou chamar de level 0. O level que você na verdade não vai para cima, como a gente sempre diz no marketing digital. Você não vai para cima, você não vai buscar os seus seguidores, você primeiro vai se planejar. Você tem que se estruturar, organizar a sua casa, organizar o alicerce da sua casa, para que depois você comece a construir as paredes e organizar as coisas direitinho. Primeiro você tem que ter algo a mostrar, para depois você ir atrás daquilo que você quer. Então, vou dividir em 3 passos principais, né, em 3 níveis principais, porque eu acho que isso é o mais bacana, é o processo que a gente passou. Não considero que a gente já está num processo avançado, porque 1K para a gente ainda não é nada, né? Então nada de que eu digo assim, até onde a gente quer chegar, é uma meta a curto prazo que a gente conseguiu alcançar, né, em 45 dias, mas claro que a gente quer buscar mais, a gente quer crescer num marketing bacana, de uma forma orgânica. Então, no início, a gente tinha uma paleta de cores, mas a gente não tinha coerência do nosso conteúdo, a gente não tinha coerência das nossas copies, e era o processo que a gente ainda estava desenvolvendo o quê? A nossa forma de focar no nosso avatar, nas pessoas que de fato iam se interessar no nosso conteúdo. Então, focar nisso é a principal chave para você entender como vai funcionar a sua comunicação, como vai funcionar sua copy, como você vai trabalhar nos seus carrosséis, qual é o tipo de comunicação que você vai utilizar que vai conversar com esse público, né? Então, eu percebia que as minhas publicações com relação a conteúdo, eu aplicava
única e exclusivamente aquilo que eu tinha aprendido naquele determinado curso que eu fiz. E eu acho que muitas pessoas devem fazer isso. A gente compra um curso, compra um treinamento, e o que esse treinamento me passa, eu simplesmente vou pegar ali e vou jogar o que ele está me passando. Inicialmente eu acho que é válido, porque é um teste que você está fazendo. Eu acho que as redes sociais são testes o tempo todo, e eu acho que a melhor forma da gente avaliar isso são as métricas. Eu vou falar um pouquinho hoje com relação a métricas, que vocês precisam ter conhecimento das suas métricas, precisam entender a ferramenta, tanto do Facebook Ads quanto as próprias ferramentas do Instagram para entender suas métricas, né? O que eu acho que é fundamental. Então, eu simplesmente pegava e aplicava, porque no curso que eu fiz a pessoa chegou e disse assim: você tem que entregar conteúdo, você tem que entregar meme, porque você engaja muito com meme, e você tem que entregar resultado. Então eu fazia minha periodização desse jeito. Eu vou fazer aqui um conteúdo que era um conteúdo bem raso, né? Tipo, o que é marketing digital, o que é gatilho mental e o que é lead. Vou entregar um meme, porque as pessoas vão engajar, vão gostar, vão interagir, e vou entregar os resultados aqui das minhas vendas. E eu fazia, e na verdade o gráfico fazia assim, ele ia descendo ao invés dele realmente crescer. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa faltando, e aí comecei a buscar esse conteúdo mais profundo. E aí é que as coisas começaram a dar uma melhorada, porque quando você entrega um conteúdo mais profundo, as pessoas começam a se interessar por isso. Você encontra um diferencial que você pode estar oferecendo, ao invés de simplesmente fazer aquilo que todo mundo está fazendo, né? Entregando um conteúdo superficial. Hoje, se você chegar no seu feed aí, você que trabalha no marketing digital, chegar no seu feed aí e dar uma rolagem assim, você vai ver muita coisa, provavelmente muito rasa, que você já sabe, que muitas vezes você vai olhar assim e vai falar: nossa, de novo isso. Mas é o processo de aprendizado, né? Então, a gente não tinha encontrado. O que é que eu digo? A gente não tinha encontrado, e eu acho que a gente está nesse processo de encontrar o nosso conteúdo de ouro. E como é que você encontra seu conteúdo de ouro? Analisando as suas métricas. Porque são as métricas que vão te dizer quais foram suas publicações que tiveram melhor alcance, quais foram suas publicações que tiveram mais curtidas, quais foram as publicações que as pessoas mais engajaram com você. E aí você vai avaliar isso. Essas pessoas aqui curtiram minha publicação, curtiram essa publicação, mas não curtiram aquela. Essa publicação aqui, olha como eu fiz a copy dessa publicação. Olha como eu utilizei o primeiro post do carrossel nessa publicação. Olha como o resultado foi melhor. E é aí que você vai segmentando e encontrando o seu conteúdo de ouro. É esse conteúdo que você tem que focar para que você ganhe um gás no início e você consiga atingir seus resultados de uma forma mais expressiva. Então, métricas são muito importantes, né? O outro detalhe era o seguinte: o início, as pessoas geralmente entram com sangue no olho para vender. Todo mundo que entra no marketing digital, eu acho que começa pensando um pouco assim, né? Eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer com que as pessoas comprem meu produto. Então a pessoa entra com esse sangue no olho e aí cai para dentro do resultado. Fez uma venda, está publicando ali print da sua venda. Fez uma venda, está publicando lá o print do gráfico lá da Hotmart ou da Monetize das suas vendas. E assim, é legal você utilizar o gatilho mental da prova social, mas é raso. Entendeu o que eu quero dizer? Vocês podem ter um destaque que funcione bem com resultados. As pessoas que tiverem interesse em ver seus resultados, elas entram lá e olham. Mas muitas vezes o conteúdo que essas pessoas querem consumir seu não são simplesmente os prints das suas vendas. Você pode utilizar a sua prova social, mas de forma estratégica. Então, a grande sacada, o nosso foco no início era a venda. E o que eu acho que acontece, né? No início todo mundo foca na venda. Mas na verdade, o foco é entregar o conteúdo. Quando você entrega o conteúdo, esse resultado se torna, como o Nando acabou de dizer aqui, a venda é a consequência desse resultado que você fez entregando um bom conteúdo. Então,
pelo menos no nosso caminho foi assim. Cada pessoa tem o seu caminho. Pode ser que algumas pessoas com resultado já façam muitas vendas no orgânico. Inclusive eu tenho amigos que trabalham no marketing digital que não gastam R$1 no tráfego pago. Só no orgânico eles já fazem aí 3, 4, 5 mil por dia. Então, depende muito da sua forma de crescer, depende muito da sua estratégia, mas aqui a gente está passando a nossa forma, como a gente está alcançando isso, né? Como a gente está melhorando e alcançando os nossos objetivos. Brunão, seja bem-vindo, mestre. Então, vamos lá. O foco no início era a venda, mas hoje a gente percebe que o foco não é a venda. O foco é entregar um bom conteúdo. E aí a gente tem 3 níveis de conteúdo, né? Aquele conteúdo que 80% das pessoas publicam, o conteúdo raso. O que é marketing digital? O que é ser um afiliado? Quais são as melhores plataformas? E aí a gente tem um conteúdo que é mais elaborado, aqueles 15%, né? Aquele conteúdo que já tem um pouco mais de profundidade. E por último, a gente tem um conteúdo profundo, que é o conteúdo que a gente sabe que muitas pessoas estariam pagando por esse tipo de conteúdo e que a gente faz questão de oferecer aqui no Poder Multiplicador, porque são esses conteúdos que fazem a diferença. Esses conteúdos, de fato, foram o que trouxeram os resultados para a gente, e talvez a gente está batendo aí esses 1K em 45 dias por conta desses conteúdos. Amanhã a gente vai fazer uma postagem com relação a bloqueios no Facebook. Fiquem ligados, porque esse post vocês salvem, porque depois não digam que eu não avisei, né? Vou publicar amanhã, Brunão tá de prova aí que o conteúdo é quente, e amanhã vocês vão ver como tá bacana. Um carrossel que a gente fez e tá super legal, e que são dicas que eu sei que muitos cursos não passam, e as pessoas se batem. Então pense nisso, entregue um conteúdo profundo, de valor, porque isso vai fazendo com que as pessoas parem e olhem assim e falem, rapaz, esse perfil, que conteúdo é esse que eu nunca vi? Que dica é essa que nenhum curso pago nunca me deu? Ah, eu vou seguir esse perfil. Eu penso assim, tá? Então vamos lá. Não vale a pena focar simplesmente em ter seguidores, como eu já falei, tá? Não vale a pena focar em simplesmente ter números. Seus seguidores precisam ser pessoas. É aquela coisa, você transforma pessoas em seguidores e depois você transforma seguidores em fãs. Você fideliza essas pessoas, tornando essas pessoas o quê? Pessoas que admiram seu branding, compram a experiência em estar com você. Por isso que você precisa ter frequência, que você precisa ser constante nas suas publicações e que as pessoas precisam enxergar você uma autoridade, né? Então vamos lá. Tráfego que a gente precisa nas nossas páginas, né? Um tráfego qualificado. É por isso que eu estou dizendo. Comprar seguidor não vai te dar um tráfego qualificado, vai te dar um tráfego vazio, porque você não vai ter métricas relacionadas a esse tráfego. Seu tráfego precisa ser qualificado. Então você tem que ter pessoas que se interessem pelo seu produto, pelo seu serviço e pelas suas ideias. Tráfego qualificado. Priorize sempre um bom conteúdo. Você pode publicar coisas rasas? Até pode. Tem vários conteúdos que são rasos, mas às vezes a forma como você aborda desperta coisas mais interessantes. Desperta uma abrangência de pensamento que as pessoas às vezes não prestam atenção. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vê muito conteúdo de gatilho mental. Mas como é que as pessoas veem gatilhos mentais? O que é o gatilho mental da escassez? O que é o gatilho mental da reciprocidade? Mas você já parou para pensar de que forma você pode abordar isso? Como você pode passar esse tipo de conhecimento de uma forma mais interessante, mais gostosa de se ler? Então o que foi que eu fiz? Eu pensando nisso, eu falei, por que não combinar gatilhos mentais? E aí eu gravei um nugget que eu deixei aqui no nosso feed, que é falando exatamente sobre isso. O gatilho mental sozinho, ele não vai ter o mesmo peso, a mesma força, se ele for combinado com outros gatilhos. Então os gatilhos mentais que você utiliza em combinação funcionam muito melhor. Então o que foi que eu fiz? Mostrei uma forma de você passar o conteúdo de gatilhos mentais, só que de uma forma diferente. Uma forma potencializável. Uma forma que as pessoas, pô, interessante. Nunca tinha parado para pensar que eu poderia usar o gatilho social da prova social com prova junto com pertencimento. São os 3 em 1 aí.
né? As pessoas veem meus resultados e querem pertencer àquele grupo de pessoas que adquiriram aquilo e que tiveram resultados. Então é isso que eu estou dizendo. Conteúdo é isso. Mostrar para as pessoas, às vezes, conteúdos que são simples, mas de uma forma bacana. De uma forma que as pessoas realmente apreendam aquilo e você chame a atenção, tá? Priorizar um bom conteúdo. E aí vem a grande sacada do marketing digital. E quando eu digo marketing digital, eu não estou dizendo só o marketing digital de rede social, de Instagram. Eu estou falando também do marketing, que é o quê? Definir as dores da sua persona. Definir essas dores são 70% do seu trabalho. Então, antes de fazer qualquer conteúdo, antes de qualquer processo, antes de tudo, você precisa parar um dia e escrever uma lista com relação ao seu público. Aí você vai conseguir entender o que essas pessoas têm como necessidade. Talvez você se colocar no lugar delas para você entender o que é que essas pessoas estão buscando. Porque com isso, sua copy vai ser muito mais certeira, seus conteúdos vão ajudar muito mais essas pessoas e acredite, seu engajamento vai disparar. Porque quando você toca na dor das pessoas, as pessoas costumam dar atenção àquilo, tá? Então quando você define dor, sua copy vai ser certinha com relação àquilo. E quando você vai parar para definir o seu avatar, você não vai definir só o seu avatar, você vai pensar quem é aquele tipo de pessoa. É um homem, é uma mulher? Qual é a idade? Nesse momento ela tem preferência pelo que na vida? Ela está buscando o que na vida? Ela tem família? Ela é solteira? O que essa pessoa está buscando com marketing digital? Simplesmente ganhar uma renda extra? Essa pessoa tem um outro emprego e quer uma forma de talvez se livrar desse emprego para poder trabalhar para si próprio? Olhe quantos questionamentos você tem que fazer um dia e você anotar isso tudo. E toda vez que você for pensar num conteúdo, você vai consultar de novo essa lista. Aí você vai ver e você vai pensar como você vai atender uma dessas dores com o seu conteúdo. Essa é a grande sacada, essa é a grande dica. Definir as dores da sua audiência. Tem post nosso aqui no feed falando disso. Sem dor, sem venda. Se você não sentir uma dorzinha na hora de você contratar alguma coisa, comprar alguma coisa, você não vai comprar. E um dos gatilhos mentais que mais funcionam é esse. Evitar a dor. As pessoas compram às vezes para evitar determinadas dores. Certo? Então, sacada de mestre. Identifica as dores da sua audiência. Vamos lá. Eu falei que eu vou dividir em 3 níveis o nosso caminho até 1K. Então, o primeiro nível eu vou chamar de nível 0. Porque não é um nível que você vai para cima. É um nível que você precisa se estruturar, se planejar, organizar a sua vida. Porque lá na frente, quando você for para cima e as pessoas vierem até sua página, você precisa ter algo a mostrar. Você precisa ter algum portfólio, algum conteúdo já disponível para as pessoas verem e falarem: pô, bacana, eu vou seguir esse cara. Vou seguir esse cara porque ele sabe o que ele está falando, ele tem muito conteúdo. Então vamos lá, o passo 0. Qual é o passo 0? Organizar bem sua estrutura. Tem gente que tem 20 mil seguidores e não conseguiu até hoje organizar direito a estrutura. A bio não conversa direito com aquilo que o público quer consumir. Até a foto de perfil é uma foto ruim. Então são certos tipos de descoerência com relação ao perfil da pessoa que você constata que a pessoa comprou seguidor, que utilizou programa de automação. E aí o que acontece? A pessoa tem métricas falhas e o resultado não vem, mesmo com 20 mil seguidores, porque você não tem seguidores, você tem números. Você tem um volume de números que simplesmente está ali fazendo com que as pessoas achem que você tem uma autoridade com relação àquilo. Mas quando você aperta um pouquinho, pergunta uma coisa relacionada a alguma dor de fato que ele precisa resolver, a pessoa não desenrola, tá? Então vamos lá. Organizar a estrutura é o primeiro passo, é o passo fundamental. Então você precisa ter uma foto de perfil legal. Sua foto de perfil tem que ser bacana. A sua bio tem que responder basicamente 2 perguntas.
quem é você e como você ajuda as pessoas. De forma clara, de forma objetiva. Para que a pessoa entre no seu perfil, veja sua foto e já veja na bio. Pô, esse cara é Márcio. Nesse perfil aqui trabalham Márcio e Bruno. Eles ajudam os afiliados e eles ajudam as pessoas a adaptar qualquer negócio para o digital. É claro, é objetivo e as pessoas têm que entender isso. Tá? A bio precisa ser a sua cara. A pessoa entrou na sua página, você precisa fazer isso. Quem sou eu? De que forma eu ajudo as pessoas? Publicações iniciais. Não adianta focar na venda. Inicialmente, não adianta focar na venda. Você primeiro tem que focar em produzir um bom conteúdo. Porque as pessoas precisam ver a sua publicação. As pessoas veem que a sua publicação é o que faz com que você tenha autoridade. Não importa a sua área. Não importa se você é do marketing digital. Não importa se você é da área de esoterismo, enfim, qualquer área profissional, da área de fotografia, que a arte e fotografia acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Né? Então, você precisa ter algo a mostrar. Primeiro, antes de querer vender. Quando você entra numa loja de sapato, quantos sapatos tem lá à mostra para você ver e você ver quais são as opções que você tem para comprar? Né? Você não entra numa loja e só tem aquele sapato lá que você vai comprar. Você precisa ter algo a mostrar. Então, produzir primeiro um bom conteúdo. Focar no conteúdo, ao invés de focar na venda. Tá? Estou focando em produzir, mas minhas publicações estão muito apagadas, sem vida. Vamos falar já já sobre isso. Como é que a gente vai melhorar esse conteúdo, pensar num branding bacana no seu layout para que você jogue suas publicações para cima, a Daiane. Beleza? Vamos lá. Aí vem publicações iniciais, bom conteúdo. Priorizar um bom conteúdo. Aí o seu conteúdo vai ser a isca para que você tenha as métricas. E aí, de acordo com essas métricas, você vai entendendo quais são os conteúdos que estão agradando mais sua audiência. Ah, eu fiz essa publicação dessa forma e ela deu um alcance legal. Então eu vou pensar num conteúdo que tenha mais ou menos o mesmo teor e o mesmo formato. Pô, fiz um carrossel, funcionou bem. Fiz um nugget, funcionou bem também. Mas eu fiz aqui um post único com uma foto que chamou a atenção, com uma legenda bem trabalhada, que foi muito melhor. Então eu vou investir nesse tipo de publicação. E aí você pode ir mesclando talvez nos dois tipos de posts que te dê mais resultado, tá? Essa é a hora de experimentar. Essa é a hora que você ainda não tem uma audiência muito grande. Então você faz o quê? Experimenta. Faz um nugget, faz um post único, faz um carrossel, faz um vídeo no IGTV, faz um Reels, faz qualquer coisa e vai jogando. Aos poucos você vai vendo as métricas e vai vendo aonde as pessoas estão consumindo mais seu produto. E aí você vai investindo mais nesse tipo de conteúdo. Percebam que o pensamento do tráfego pago é muito parecido com o pensamento do tráfego orgânico. As métricas vão mostrar aonde a gente tem que ir. Se você investe num post de determinada forma, você vai fazer mais posts dessa forma para que você engaje mais seu público. No tráfego pago é a mesma coisa. Você investiu para fazer testes e você viu que aqueles testes mostraram que tais formatos e tais tipos de publicações deram mais retorno. Você vai fazer o quê? Colocar mais dinheiro nesse tipo de ferramenta. É como o Érico Rocha fala, é transformar o montinho em montão. Como é que você faz isso? Sabendo aonde que você vai conseguir transformar montinhos em montões, certo? Então, dica básica que para mim é para qualquer área. Área da psicologia, ó, o Lu aí chegou agora, área da fotografia, área do esoterismo, área da medicina, área da advocacia, área de qualquer coisa. Vocês precisam ter boas referências. Sim, eu ainda estou falando da fase 0. Eu ainda estou falando do planejamento. Eu ainda estou falando de se organizar. Construir o alicerce da sua casa, bem construído, para que depois, quando as paredes subirem, não cair tudo. Tá? Então, esse é um alicerce que você precisa montar. Construir isso.
Boas referências fazem toda a diferença. Vocês precisam ter boas referências daquilo que vocês fazem. Isso me ajudou muitíssimo na área de fotografia, isso me ajudou muitíssimo na área de publicidade e propaganda e me ajuda todos os dias na área do marketing digital. Quanto melhores forem suas referências, mais você vai conseguir se aproximar daquilo. Quando eu trabalhava na música, eu dizia que a gente trabalhava como se fosse um gancho. A gente tem as pessoas que a gente visualiza, que a gente quer buscar, aí o que a gente faz? A gente joga um gancho naquela pessoa para que a gente consiga se sustentar um pouquinho ali para chegar talvez o mais próximo possível dela. Então quando a gente visualiza isso, quando a gente tem essas referências, isso é muito bacana. Outra dica, as referências não estão só no Brasil. Eu tenho muitas referências legais daqui do Brasil, que eu acompanho os trabalhos, principalmente de carrosséis, principalmente de design gráfico, mas eu tenho muita referência gringa. Eu tenho muita referência que eu olho e que eu vou buscar minhas inspirações também, porque tem pessoas com outros pensamentos, com outras ideias, e aí você vai criando esse tipo de conteúdo para que você aplique de uma forma diferenciada, tá? Então, boas referências também faz parte do nível 0. Lembrando aqui, para quem não assistiu até agora a nossa live, eu dividi o nosso passo a passo do 0 a 1K em 3 níveis. Eu vou falar do nível 0, que é o nível de planejamento, que eu já falei até agora, o nível de se planejar e de organizar sua estrutura antes de você ir para cima, tá? Então, esse foi o nível 0, gente. Se estruturar, bem organizado, uma foto de perfil legal e conteúdos de valor para que as pessoas, quando entrem no seu perfil, percebam que você tem autoridade, que você sabe do que você está falando. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que eu vi que algumas pessoas falaram aqui, eu não respondi, gente. Estou focando em produzir, mas minhas explicações... Aqui eu já tinha lido da Daiane, a gente vai passar já, Daiane, suas dicas, viu? Meus carrosséis estão mais parecidos com montanha-russa. Cara, eu gostei da sua alusão. E assim, a montanha-russa também é interessante. Você tem aqueles momentos em que seu carrossel dá uma esfriada, mas aí ele esquenta, ele vem com a informação muito mais bacana no final. E você saber trabalhar esse processo no seu carrossel também é muito importante. Viu? Dê uma olhadinha no nosso feed, a gente tem um post falando sobre carrosséis que pode te ajudar muito. O carrossel, ele precisa ter o primeiro e o segundo post muito fortes, porque o Instagram, quando a pessoa não vê seu primeiro post, ele mostra o segundo post para a pessoa depois. Aí no miolo dele, né, entre o 3 e o 5, você cria conexões para que as pessoas passem seu carrossel, gastem um tempinho ali, faz com que o algoritmo entenda que seu conteúdo tem valor, aí você entrega o bom conteúdo lá no 8º, 9º post. Então, é mesmo com uma montanha-russa, né? Você começa ele em cima, coloca um post bem bacana no início, depois você dá uma esfriada, cria uma conexão, faz a pessoa esquentar. Quando chega no final, você entrega o conteúdão que você precisa entregar. Entendeu? Priscila, seja bem-vinda. Joelson, estou achando difícil referências na área de design. Alguma dica? Cara, eu fiz um story hoje que eu coloquei algumas citações de pessoas que eu chamei para fazer collab. Vocês sabem o que é collab? Collab vem de collaborate. Eu chamei essas pessoas para colaborar comigo e nós vamos juntos fazer layouts, produções em parceria. Isso é uma estratégia muito legal para vocês, porque vocês podem compartilhar de informações e aí as pessoas que fazem com você têm acesso aos seus seguidores e vice-versa. Então isso é uma forma muito legal de vocês ganharem seguidores, ganharem engajamento, porque as suas publicações vão atrair aquelas pessoas que são seguidores deles e vice-versa. Então, Gabriel, vai lá no meu story depois, dá uma olhadinha nessas pessoas que eu sugeri lá. Ó, o Lucas, Lucas DM, muito bom o conteúdo dele, um designer muito legal. O Tesouro da Mente, se não me engano, do Fábio também, muito legal o conteúdo dele. Tem o Gabriel Juste também, tem um layout muito legal. Tem os caras gringos também, que eu sou muito bacana. The Branding Harry, fantástico. Depois eu posso até fazer uma história, mas se você for no meu story, eu marquei essas pessoas e vale muito a pena seguir o perfil delas, que eles têm designs muito legais, beleza? Estou curiosa quanto às demais fases, porque um cara no orgânico em 45 dias é para mestre. Não é para mestre não, é possível.
é só ter determinação e correr atrás, tá? Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo, depois de você organizar a sua estrutura na sua rede social, para que você alcance aí um bom resultado, né, com o seu perfil. Primeiro passo, consistência. Precisa ter consistência, tá? Quando você tem consistência, as pessoas entendem, primeiro, pô, esse cara publica todo dia, então esse cara tem muito conteúdo para passar. Esse cara no Stories, ele tá sempre passando informações de valor. Esse cara sempre tá ali colocando o rosto, gravando vídeos, enviando nuggets, tá fazendo live toda semana. Todo dia ele publica ali um nugget e um carrossel que é bem elaborado. Então, esse cara entende. Então, é assim que você cria essa autoridade. Precisa ter consistência, tá? Nesse início, eu acredito que o 1K, né, os primeiros 1000 seguidores, talvez sejam a parte mais tortuosa do processo. Que é a parte que você precisa estar remando mais. Chega um determinado momento que o vento começa a soprar a favor. E aí você deixa que o barco ande um pouquinho sozinho, você vai produzindo os conteúdos. Com determinado tempo você pode talvez começar a diminuir um pouco mais a sua frequência, começar a trabalhar mais, talvez fazer um post só por dia, às vezes fazer um post em 2 dias e continuar trabalhando nos stories, fazendo lives, né? Mas nesse período inicial você precisa ter consistência e precisa ter volume de conteúdo. Porque você precisa ter uma quantidade boa de conteúdo no seu feed, para quando a pessoa for lá, ela ter aquela rolagem e ela falar, pô, quanto conteúdo legal, quanto conteúdo bom que eu posso aprender esse cara. Vou seguir porque eu sei que vem muito mais coisa boa. Então, consistência. E aí vem a parte de refinamento do seu branding. Branding, gente, para quem não sabe, é a forma com que as pessoas interpretam as experiências que elas têm com determinada marca. Você já parou para pensar em como sua audiência está interpretando essas experiências no seu perfil? Elas se sentem agradáveis no seu perfil? Aí vem a grande vantagem de você ter uma paleta de cores que seja eficiente. Tá? Você tem que escolher uma paleta de cores que você crie uma uniformidade. O círculo cromático vai funcionar muito bem para vocês. Depois, quem tiver interesse, manda um DM para mim que eu vou mandar o círculo cromático de cores, que são dicas muito legais para vocês combinarem as cores no seu perfil e você ter uma uniformidade bacana. No caso do Poder Multiplicador, a gente trabalha com o preto e o amarelo, né? Eu gosto muito dessas duas cores. A minha cor preferida é o preto. Eu sou um cara rock and roll, eu gosto muito. Ao mesmo tempo que o preto é uma cor que passa seriedade, é uma cor que reflete tecnologia, é uma cor que passa formalidade, ao mesmo tempo que o amarelo é vibrante, é alegre, chama atenção no feed quando você tem uma cor amarela, e ao mesmo tempo as pessoas remetem o amarelo a quê? Ao dinheiro. Então isso de uma forma subjetiva funciona bem. Mas existem várias outras combinações de cores que funcionam muito legal. Por exemplo, azul e laranja são cores complementares e que funcionam super bem. Percebam a logomarca do Itaú. Durante muito tempo, azul e laranja, né? Amarelo e roxo funciona super bem também, são cores complementares. Vermelho e verde, o vermelho com o preto também contrasta muito bem. Então é preciso definir isso para que vocês tenham o quê? Um refinamento do seu branding. Com o tempo, vocês vão começar a perceber nas publicações mais antigas que vocês fizerem como vocês evoluíram e como hoje vocês têm um padrão muito mais bonito do seu feed. Eu hoje consigo perceber isso. Inclusive, eu estou pensando em fazer um story mostrando como estava o nosso feed há 45 dias atrás e como está nosso feed hoje. Como foi essa evolução, como foi esse processo. Isso é muito bacana, porque isso é você encontrar o refinamento do seu branding. Isso é você estar encontrando o seu conteúdo de ouro. Quando a pessoa entra no seu feed, que ela vê aquilo, de cara ela vai seguir. Ela não precisa às vezes nem clicar no feed, mas quando ela vê ali pelo menos os 9 primeiros posts com unidade, com organização, de uma forma bacana, ela às vezes não vai nem no post, ela já segue. E às vezes manda até um DM para você. Pô, que bacana seu perfil, gostei. Tá? Então, se liga bastante nessa parte de refinamento do branding, da sua marca, nas suas publicações. Criem conteúdos, como eu já falei no início da live,
cada vez mais profundos, porque isso vai chamar a atenção. Quanto mais profundo o seu conteúdo for, mais as pessoas vão se indagar sobre, rapaz, esses conteúdos aqui, nem no treinamento que eu fiz eu tive esse conteúdo. E às vezes aqui, gratuitamente, eu estou tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Então, fantástico, vou seguir esse cara, vou engajar com esse cara, tá? Conteúdo é metade do processo, né, gente? Vocês precisam ter essa autoridade para estar trabalhando o perfil de vocês e crescer. Priorizar o engajamento, na minha opinião, é mais produtivo do que o priorizar de ganhar seguidores. Pensem no que eu falei no começo da live. Ganhar seguidor não necessariamente vai te dar vendas. Porque o seguidor, ele pode ser simplesmente um número. Pode ser simplesmente um número. Mas o engajamento mostra conexão. No engajamento você consegue fazer o quê? Marketing de relacionamento. Aquele conteúdo que você está passando com engajamento e que a pessoa te retorna e que ela comenta na sua publicação, ela te dá aquele feedback, aquilo mostra que aquela pessoa ela começa a se tornar um lead aquecido. Hugão, seja bem-vindo, velho. Joga duro no treino aí, viu? Então ela começa a perceber que ela pode contar com você. Quando você engaja, ao invés de simplesmente buscar o seguidor, você começa a esquentar um lead, ao invés de simplesmente só captar um lead que pode ser frio. Pode ser um seguidor que simplesmente só te deu o número. Ou pode ser um seguidor que está seguindo, que vê suas publicações, mas que talvez esteja ali esperando uma oportunidade para mostrar que gosta do seu conteúdo e tudo mais. Então, a minha dica, priorizem engajamento, ao invés de priorizar ganhar seguidor. Pensem aí no efeito manada, o efeito de prova social. Tem gente que entra em uma live e se tem um seguidor, uma pessoa vendo a live, a pessoa nem fica. E tem gente que entra em live, às vezes nem se interessa pelo conteúdo, mas entrou na live e tem 20 mil pessoas, mas a pessoa fica para assistir a live. Agora pense no seu post. A pessoa entra no seu post e não tem nenhum conteúdo, nenhum comentário, ninguém curtiu. Mas a pessoa às vezes entrou no seu post, você tem 100 seguidores, mas você tem lá 20 comentários na sua publicação. Olha como aquela pessoa já vai se tornar mais interessada em ver, poxa, olha esse conteúdo desse cara aqui, tem um monte de comentário, deixa eu ver aqui os comentários. Percebeu como o engajamento pode ser muito mais interessante para você do que simplesmente ganhar seguidores? Conteúdo, qualidade funciona melhor do que quantidade. Volume de seguidores não vai te dar nada, né? O que nós estamos se propondo a fazer, mostrando o que é que a gente faz para ganhar 1.000 de seguidores em 45 dias, são essas estratégias para priorizar você nesse processo. E não por mostrar que a gente ganhou 1.000 seguidores. Eu posso ter 1.000 seguidores, mas potenciais compradores do meu produto podem não ter pouquíssimos. Entendeu? Então priorizem isso, priorizem o engajamento ao invés de priorizar seguidores. Padrão, gente, de layout e de publicação, ele tem que ser crescente. Quanto mais seguidores a gente tem, mais pessoas a gente precisa atrair e mais pessoas a gente precisa agradar. Então a gente precisa subir o nosso padrão de publicação. Nossas publicações precisam ter um carrossel um pouquinho melhor. Nossos vídeos precisam ser um pouquinho melhores. E aí, até a gente chegar num patamar que a gente já consiga perceber que a gente tem uma fluidez de conteúdo, que a gente tem um brand bem estabelecido, a gente sempre tem que estar numa crescente. E aí vai vindo as nossas referências, as pessoas que a gente segue e da forma com que a gente vai crescendo, da forma com que a gente vai aprendendo. Vamos lá. Esses processos eu estou falando da primeira fase, tá? A primeira fase do nosso processo para ganhar seguidores. Eu já falei do nosso refinamento do branding, já falei de que ter um conteúdo cada vez mais profundo, priorizar engajamento ao invés de priorizar ganho de seguidores, melhorar cada vez mais o padrão dos seus posts. E aí vem uma grande sacada que também diz respeito às métricas.
que é observar cada opinião, cada comentário e cada DM que você recebe. Essas pessoas que estão mandando DMs para vocês são pessoas que podem ser interessadas no seu produto. Então, essas pessoas são pessoas que estão sendo aquecidas. Então, não ignore. Observe o que elas falam, aplique isso nos seus posts, porque são conteúdos que muitas vezes uma pessoa pode até fazer um comentário ruim, pode até falar que isso não está funcionando bem, mas você absorveu aquilo. E aí você vai aplicando e melhorando. Perceba, você pega isso das métricas, você pega o tipo de opinião que você recebe do seu público, e aí o seu processo é sempre estar evoluindo isso, sempre estar melhorando, criando esse padrão, essa bola de neve que cresce cada vez mais e que isso vai sendo percebido como algo grandioso, como uma autoridade que você cria, tá? Então você começa a encontrar um padrão de publicação, você começa a encontrar um padrão de layout para o seu post, você começa a entregar uma forma de comunicação que gera mais engajamento. Você começa a perceber nas suas lives quem são as pessoas que interagem mais, quem são as pessoas que interagem menos. Então esse tipo de métrica, se você puder anotar e gravar, é excelente. Porque você precisa ter isso muito claro na sua mente. Por isso que eu disse no início da live, anote as dores da sua audiência. Porque as dores são a chave para todo o resto. Copy, layout, live, tudo que você vai fazer, até no momento da venda, você vai precisar resolucionar a dor do seu cliente. Beleza? Então, o que é que o Poder Multiplicador fez? Vou falar do que nós fizemos com relação às nossas publicações. A gente encontrou o padrão que tem funcionado bem pra gente. Que é o quê? As métricas mostraram pra gente que carrosséis funcionam muito bem e os nuggets também funcionam muito bem. Então, na nossa primeira fase do crescimento, nós descobrimos o nosso padrão visual, a gente descobriu que a gente tem uma paleta de cores que funciona, a gente descobriu como a gente começou a fazer os carrosséis, que eles começassem a ter engajamento, porque os carrosséis, hoje, do Poder Multiplicador, eles têm uma média de 100, 120 likes. Né? Hoje vocês não conseguem ver a quantidade de likes, só se você for lá e contar a quantidade de pessoas. E a gente tem uma média aí 70 comentários, 60 comentários. Então isso está excelente. A gente está conseguindo um engajamento muito bom com relação, por exemplo, ao padrão de acordo com nossos seguidores. A gente está conseguindo uma média de 10% aí de likes, 7, 8% de comentários. Então tá ótimo. Então a gente está começando a criar o quê? O nosso conteúdo de ouro. A gente já começou a perceber como que a gente está encontrando uma forma de resolver certas dores da nossa audiência. Né? Então, carrosséis e nuggets para a gente funcionam muito bem. Então a gente está mantendo esse padrão. De vez em quando a gente faz uma publicação referente à nossa live, para bater mais, né, na mente das pessoas e as pessoas lembrarem que a live é um conteúdo raiz, é um conteúdo mais aprofundado, é onde elas vão ter a oportunidade de aprender algo mais aprofundado. Às vezes a gente joga ali alguma coisa no Reels e estamos sempre trabalhando com os stories. Para quem não sabe, o feed é o seu portfólio. O feed é onde as pessoas vão entrar e vão ver o seu trabalho. No story é onde você mostra quem é você. O que é que você pensa, quais são os bastidores do seu trabalho, quais são os processos que você faz para que você chegue naqueles resultados ali que você mostrou no feed. Tá? Então, story, eu sempre tenho uma meta de ter pelo menos aí uns 10, 12 stories por dia. Gente, conteúdo de story não falta, tá? Story, só em você gravar um vídeo seu falando alguma dica, você já tem aí pelo menos uns 4 stories. Depois, você tem várias referências legais que você pode chegar e jogar como referência. Pô, gente, olha que post bacana. Chega lá no Poder Multiplicador, vai em alguma publicação na setinha e aí joga. Olha que dica bacana aqui para os carrosséis. Olha que dica bacana aqui para suas vendas. Já é mais um story. Tem outras publicações. Trabalha com motivação. Trabalha da mesma forma que a gente está fazendo. A gente tem um destaque no nosso perfil chamado Mindset. Esse destaque diz respeito a livros
que você pode ler para você melhorar o seu mindset, melhorar a sua produtividade e a forma com que você pensa nos seus conteúdos. Né? Então, isso tem funcionado pra gente. A estrutura que a gente encontrou tem funcionado dessa forma. Carrosséis, nuggets, mesclando com alguns posts variados de Reels e vídeos, e os stories, sempre trabalhando stories. Pelo menos uns 10, 12 por dia, às vezes mais, quando eu quero gravar alguma dica que eu acho mais interessante. Aí eu passo um passo a passo, faço um tutorial, né? Passo alguma dica, algum hack bacana. E assim você vai criando um padrão e vai criando um volume de conteúdo que as pessoas começam a perceber que você realmente tem algo a mostrar. Elas podem absorver algo com você, né? Então é isso. Mescla entre carrosséis e nuggets pra gente funcionou muito bem. Outra coisa que é muito interessante, lives semanais. Quando você faz uma live, gente, quando você anuncia que você vai fazer uma live, você já está se comportando, de certa forma, como autoridade. Porque não é todo mundo que tem esse patamar de conhecimento e esse padrão de, como é que eu posso dizer assim, de coragem de fazer uma live e passar 1 hora falando sobre determinado assunto. Quando você se propõe a fazer uma live, você já está na frente de muita gente. Então o que você faz? Uma live por semana. Faz uma live por semana, escolhe um tema que você tenha domínio, faz um apontamento direitinho, ou até o que você faz? Faz uma live em parceria com outra pessoa. Grava isso no IGTV, deixa lá salvo como um conteúdo raiz seu. Para quem não sabe, a gente tem os vídeos nuggets, que são vídeos mais curtos, aqueles vídeos de 1 minuto que você pode jogar lá no seu feed, e você pode trabalhar os vídeos raízes, que são os vídeos mais profundos, e aí você joga no IGTV. As pessoas que curtirem seus nuggets e elas forem pro raiz e assistir um vídeo raiz seu inteiro, essas pessoas com certeza são grandes potenciais compradoras do seu produto. Lembrem disso. Então, vídeo raiz também é importante. Então, essa também foi uma estratégia que a gente fez. Além dos nuggets, a gente também gravou lives. A gente já tem aí, acho que umas quase 10 lives aqui salvas no nosso IGTV. Quem não conferiu, muita dica profunda, dica de mestre que gente paga curso para assistir. Tá? Identidade visual, gatilhos mentais, a gente falou tudo sobre gatilhos mentais. A gente falou tudo sobre os vídeos, como você melhorar seus vídeos, como você melhorar suas imagens. Então, vai lá no nosso IGTV que tem muita dica legal, muita dica bacana mesmo. E essa é uma dica legal. Faz live. Tenho 60 seguidores e pouco engajamento. Compensa uma live? Compensa demais, irmão. Sabe por quê? Mesmo que tenha lá uma pessoa assistindo sua live ou até nenhuma pessoa, você gravou um conteúdo raiz. E outra, pode não ter ninguém assistindo sua live, mas lá na frente, uma pessoa que assistir essa live posteriormente no IGTV pode ser um público aquecido para você fazer uma venda. Tem gente que tem aí 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, mas ninguém se interessa pelo conteúdo raiz. E aí você não tem um público quente, você não tem um público aquecido. Vale muito mais você ter uma pessoa aquecida que vai comprar com você do que você ter 20.000 pessoas frias que não se interessam pelo seu conteúdo, que não se interessam pelo seu material. Faz sua live sim, cara. Bota a sua cara no gol, fala daquilo que você conhece, aquilo que você tem domínio e conte com a gente pro que precisar, beleza? Isso aí, live é muito importante. Live é muito importante. O Gabriel acabou de tirar essa dúvida aqui com relação a isso. Não importa a quantidade de seguidores que você tenha, porque se tiver 10.000 pessoas numa live e tiver uma pessoa na minha live, eu vou passar o conteúdo da mesma forma. Porque aqui podem ter pouquíssimas pessoas assistindo, mas depois, posteriormente, várias pessoas podem assistir o seu conteúdo, né? Que fica salvo no IGTV. E é um vídeo raiz que você criou, é um conteúdo profundo que você ofereceu para a sua audiência. Então você tem vários temas, várias coisas que você pode falar e fazer aí semanalmente pelo menos uma live, beleza?
Fala, mano, grande Dantas, seja bem-vindo, meu irmão. Enzo também, seja bem-vindo. Fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas, para fazer comentários. Jean Silva, tamo junto, velho. É isso aí. Eu falei, gente, eu dividi em 3 passos o meu processo do 0 ao 1K. O 0 é a parte de planejamento e estrutura. O 1 eu passei aqui e vou fazer um checklist agora para vocês. Ó. O primeiro passo, consistência, refinamento de branding visual. O Dantas e o Jean sabem muito bem do que eu estou falando, porque são perfis de conteúdo de valor, são perfis que têm um branding de marca, entendem de paleta de cores, carrosséis muito bem feitos, trabalham com essa identidade visual de uma forma bem elaborada, tá? Conteúdo cada vez mais profundo, priorizar engajamento ao invés de seguidores, criar volume de engajamento vale muito mais a pena do que criar simplesmente volume, número de seguidores. Buscar um padrão cada vez mais alto dos posts, seja em vídeo, seja em carrosséis, em posts únicos, mas vocês precisam ter um padrão evolutivo, principalmente nesse processo de 0 a 1K. Você está passando pelo processo mais tortuoso, né? O processo do nada até alguma coisa. Então, precisa haver uma evolução. E essa evolução vocês vão perceber assim. Lá depois, lá atrás, vocês vão chegar lá no seu feed e vai ver como você evoluiu. Como você evoluiu lá de trás, aqueles seus postzinhos meio sem graça, como hoje você consegue ter uma cara muito mais bacana. Só para terminar aqui, eu vou ver as perguntas. Observar cada opinião e crítica dos seus seguidores, além de analisar diariamente suas métricas. Elas vão dizer quais são os seus conteúdos de ouro. Quais são os conteúdos que você precisa investir para que você ganhe mais engajamento, para que você ganhe um impulsionamento nesse início, certo? Começar a encontrar esse branding, o seu layout visual, o visualmente mais atrativo. E pra gente, o que é que funcionou? Mesclar entre vídeos nuggets e carrosséis. E isso pra gente é um padrão que a gente gostou. E além disso, a gente faz uma live semanal. Lives funcionam muito bem. Então, no primeiro nível, a gente teve esse checklist que a gente está passando e que foi o nosso processo para alcançar, tá? Deixa eu ver aqui agora. A Daiane perguntou, como fazer com que o cliente venha até nosso WhatsApp pela bio do Instagram? A Daiane, você hoje em dia tem vários geradores de links, né? Você tem o Linktree, você tem o Bitly, que você pode estar gerando um link e você coloca a call to action direto para o seu WhatsApp. Você não precisa, por exemplo, direcionar para uma página de vendas. Você pode fazer pelo Bitly, bit.ly, você pode fazer, se não me engano, pelo Linktree também. E existem outras formas também, se não me engano. Tem outros sites geradores de links, tem um encurtador também, se não me engano. Aqui no Poder Multiplicador, o que é que a gente usa? A gente usa um gerador de links que é o Instabio. É um aplicativo que a gente tem, tá? E, gente, faltando 2 minutinhos. E a gente falou aqui só do primeiro passo. Para vocês verem como é pouco tempo, né, essa live. E eu acho que o conteúdo que você cria é a parte principal de como você melhorar e como você crescer para atingir as suas metas, os seus resultados, tá? Gerando um bom conteúdo, você vai ganhar um engajamento legal. E aí você vai buscar seguidores em páginas de peso. Páginas de peso que tenham já pessoas que são fidelizadas e você vai em certas publicações com conteúdos que tenham um teor parecido com o seu. Aí você vê aquelas pessoas que curtiram aquelas publicações e vai lá, cutuca elas, curte uma foto delas, deixa um comentário, segue algumas delas que tenham um padrão bacana que você goste. E assim essas pessoas também vão vendo você, vão começar a interagir com você e ganhar esse processo. Esse foi o processo que o Poder Multiplicador usou do 0 a 1K. Manter um layout bacana, manter um engajamento legal, sempre responder os comentários, responder as direct messages, certo? Porque você precisa dar atenção àquilo que as pessoas pedem. As pessoas querem isso de você. E quando você não faz isso, você meio que se perde, você deixa de atender essas pessoas. Cada coisa que você faz é um aquecimento que você faz desse público, que lá na frente pode ser um público de venda seu, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu acho que ainda tem muita coisa bacana pra gente conversar. Tema também para outras lives. Eu falei aqui o passo 0 de estrutura e o passo 1.
Uma próxima live a gente pode conversar agora sobre o passo 2, que já é uma coisa mais aprofundada, uma coisa mais rebuscada com relação a trejeitos que a gente tem no Instagram para que a gente alcance nossos resultados. Obrigado você, clica no link da bio para baixar nosso e-book gratuito, que lá tem muita dica bacana. Valeu, galera!